Olá, meus amigos, e já que num outro vídeo nós falamos sobre a questão que envolve a expiação, vamos falar um pouquinho sobre a expiação. Então, nós comentamos, alguns vídeos atrás, que Deus construiu o universo com leis precisas, infalíveis, imutáveis, eternas. Bom, tudo que ocorre, repetindo aquele conceito, tudo que ocorre está sob o controle de Deus. Então, Deus pode sim, caso nós não compreendamos, caso sejamos renitentes em nossos erros, caso não estejamos avançando na velocidade que devamos avançar, Deus pode sim impor algumas provas e também impor algumas situações em que se enquadra aí a expiação. Tá? Deus pode, porque como nós vimos, ele fez essas leis, fez leis eternas, e ele pode de forma arbitrária colocar, sem que haja necessidade de nós escolhermos, junto com os nossos amigos espirituais, com os nossos espíritos familiares. Então, apenas como título de exemplo, sem querer fechar questões, um indivíduo que errou demais numa existência, na outra existência também ele continuou praticando o mesmo erro, ele vai ter que expiar aquele erro, tá certo? Então, numa existência anterior ele bebeu demais, desencarnou, acabou lesando todo o seu fígado, desencarnou por conta disso. Na outra existência ele não aprendeu, desencarnou de tanto beber, continuou lesando o seu fígado. Numa outra existência, pode ser imposto a ele vir com complicações nesse órgão para que ele possa se autoeducar e entender que ele não pode espancar o seu corpo físico por conta dos vícios. Então, esse problema que ele tem de saúde é uma expiação decorrente de tantas outras existências que ele vem cometendo esse erro. É só um exemplo que eu dei, eu não quero fechar a questão. Não é todo mundo que tem problema no fígado que foi um alcoolista em existência passada. Não é isso não, tá, pessoal? Não é isso. A ideia não é essa. Pode ser que o indivíduo tenha um determinado problema de saúde agora e que não seja uma expiação, mas que seja uma prova que ele escolheu passar pela prova daquela enfermidade, ou então de escolhas erradas feitas nessa mesma encarnação. Então, os casos são infinitos, tá? Não tem como aqui a gente ficar tentando adivinhar uma coisa ou outra, nós não temos a ficha reencarnatória de ninguém. É apenas para trazer esse conceito de expiação e falar que Deus pode sim impor a expiação aos espíritos para que eles possam, então, avançar mais depressa, tá certo? A expiação, ela é um tipo de prova, como eu disse no vídeo anterior, ela é um tipo de prova, mas que está vinculada a erros que nós cometemos, tá certo? Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. A prova, então, é justamente o teste que nós fazemos para conseguirmos boas notas e passarmos de ano. A prova é justamente isso. Olhando assim para situações, não tem como nós sabermos se o indivíduo está passando por uma expiação ou se aquilo não tem nada a ver com o erro do passado e é só simplesmente uma prova. Não tem como a gente definir isso, tá bom? Mas Deus pode sim, porque Deus fez tudo e ele não vai derrogar as suas leis. E qual é a lei que está nesse contexto aí? É a lei do progresso. Todos nós temos que avançar, todos nós temos que progredir. Então, quando Deus percebe que nós não estamos avançando, tá certo? Na rapidez necessária, aí vem a expiação e nos faz caminhar mais depressa. Se a gente parar para pensar, depois dos momentos de dor, a gente sai sempre mais fortalecido. Se não sairmos fortalecidos, as situações continuarão se repetindo até nós nos fortalecermos. Tudo bem, pessoal? Vamos então para um próximo vídeo.